Olá, amigos e amigas que gostam da história cangaceira do sertão nordestino brasileiro. Sejam bem-vindos ao canal Cangaço do Século XX. Me chamo Alonso José Silva, trago para você mais um vídeo de mais uma das histórias de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, rei do cangaço. Vamos então para a história. Vou matar até morrer, disse Lampião. Segundo diz a história do cangaço, Lampião, após a morte da mãe e do pai, teria dito para os irmãos: de hoje em diante vou matar até morrer. A mãe de Lampião faleceu aos 47 anos de idade, vítima de um infarto. 18 dias depois de seu sepultamento, seu esposo, José Ferreira da Silva, foi morto assassinado pelo tenente José Lucena, no Engenho Velho, em Alagoas, aos 48 anos de idade. No YouTube, eu encontrei 2 vídeos de documentário sobre a morte de José Ferreira da Silva. Os 2 documentários confirmam que sucedeu ao amanhecer de um dia chuvoso do mês de maio, porém, a data do dia e do ano não se batem. Um dos documentários diz que José Ferreira foi assassinado no dia 19 de maio de 1919. O outro afirma que os acontecimentos se deu dia 22 do referente mês do ano de 1920. Segundo diz a história, José Ferreira era homem trabalhador e honesto. Alguém lhe entregou para a polícia simplesmente por ser pai de Virgulino, o Lampião, rei do cangaço, que já andava na vida errante praticando crimes. Diante dessa circunstância, Virgulino jurou vingar a morte do pai e disse para seus irmãos: quem quiser me seguir, me segue, porque de hoje em diante vou matar até morrer, pois perdemos mãe e pai e já mudamos 3 vezes para evitar briga com nossos inimigos. Mas designou o irmão mais velho, João Ferreira, para cuidar das irmãs e do irmãozinho Ezequiel. Lampião, então, decidiu matar o tenente José Lucena, que liquidou a vida de seu pai e andava em seu encalço para o liquidar também. Reuniu 11 homens, entre eles 3 de seus irmãos, Antônio Ferreira, o Esperança, Livínio Ferreira, o Vassoura, e Antônio Rosa Ventura, irmão de criação. Lampião procurou o tio Antônio Maltride e lhe contou sua decisão. Ele e os 3 irmãos que antes já andavam na vida do crime, agora, com a sede de vingança, saíram pela região afora, cometendo saques e enfrentando pequenos combates. A intenção disso tudo era para chamar a atenção do policial, que, segundo diz alguns documentários registrados em vídeo no YouTube, assassinou covardemente José Ferreira, seu pai. A estratégia de Lampião deu certo, pois nessas alturas, o tenente José Lucena, que tinha assassinado José Ferreira, estava em Santana do Ipanema. Então, o tenente José Lucena, tendo toda a informação que Lampião, com seu pequeno bando, andava praticando crimes, pegou a sua volante e saiu no encalço dos errantes, andando pela caatinga adentro, pelo sertão afora. No dia 9 do mês de junho de 1919, o tenente José Lucena, com a volante, bateu frente a frente com Lampião e seus homens. Os irmãos Ferreira, com o plano de vingança na cabeça, lutaram corajosamente, porém, sem nenhuma organização, tiveram que fugir e se esconder no Morro Vermelho, abaixo de Mariana, hoje Manari. Depois da grande luta com os cangaceiros, o sargento, ao passar pela fazenda Lajeiro Alto, de propriedade de um cidadão de nome Francisco,
conhecido como Chicão, encontrou com José Porcino, um dos homens de Lampião. Este não tinha participado do combate, pois tinha saído do bando naquele dia para ir em uma festa. O sargento José Lucena o pegou e matou de sangue frio. Documentários afirmam que dizem que o pobre homem foi enterrado ainda vivo. Lampião, no esconderijo no Morro Vermelho, chamou os irmãos e os demais cangaceiros para uma conversa. Disse Lampião: nós somos agora só 11 homens e nossa principal prioridade é matar o macaco que assassinou nosso pai. Quando Lampião falava macaco, estava referindo à polícia. Então, como a volante era composta de muitos soldados, Lampião convidou mais gente para ingressar no seu bando. Os irmãos Cício, Joaquim, Manuel e Pedro, revoltados com o assassinato do irmão José Porcino, também se armaram e uniram com Lampião. Ficaram uma semana planejando a emboscada para matar o sargento José Lucena, o qual tinha ido para Jatobá de Tacaruta, em Pernambuco. Lampião, com seu bando composto de 15 homens, tendo exata informação de que o sargento já voltava e passaria por Espírito Santo, hoje Minajá, partiu ele com seus homens para Mata Grande, deixando seus rastros na estrada completamente visíveis de propósito. Quando chegaram na Fazenda Cruz e em Poço Branco, passaram por adiante em frente à casa de seu José Mandu, mas, porém, voltaram por dentro do mato e pediram seu José para passarem a noite ali. Então, acamparam fora da casa para observar a estrada. Já de madrugada do dia 20 de junho de 1919, o frio era tanto que doía os pés das unhas. Lampião, com um grupo se entrincheirou atrás da cerca do curral, e Antônio Ferreira, seu irmão, foi com outro grupo e escondeu do lado direito da estrada. Antônio Maltide, tio de Lampião, e Livino com os demais se posicionaram atrás de umas moitas à esquerda da casa. A única finalidade da emboscada não era tanto para matar soldado, mas sim, com especialidade, o tenente José Lucena, o autor do assassinato de José Ferreira da Silva, pai de Lampião. Mas, porém, havia um grande problema. Nenhum dos cangaceiros conhecia o sargento José Lucena, o principal alvo. Tudo o que ele sabia é que o sargento era homem alto e costumava andar na frente dos soldados. Esse foi o primeiro grande confronto de Lampião com a polícia. O dia já vinha clareando quando duas volantes compostas de 120 homens apontaram na estrada. A do sargento José Lucena, com 80 soldados, e mais atrás, a do tenente Nésio Barro, com 40. Aí começaram o tiroteio, e choveu bala de ambos os lados, para lá e para cá. Mas a briga não demorou muito tempo, pois quando Lampião teve certeza que o alvo de seu objetivo teria sido atingido e morto com mais de 40 tiros, ordenando que a luta fosse cessada, fugiram correndo pelo leito do rio Mochotó, que por causa da seca estava totalmente seco. Na batalha, Lampião perdeu um de seus cangaceiros, conhecido como Calvacante. Apesar da perca do companheiro, os irmãos Ferreira se sentiram sua alma lavada, pois vingou a morte do pai. Porém, foi um grande engano, pois, por sorte do sargento, ele tinha atrasado e não estava presente naquele combate. Quem morreu em seu lugar foi um soldado grandalhão de nome Filinto da Silva, que vinha em frente da tropa.
Lampião, quando ficou sabendo que o policial morto no combate não era o sargento José Lucena, mordendo os lábios de raiva por ter matado a pessoa errada, exclamava: "Não pode ser, não pode ser." Lampião só concretizou parte de sua vingança, pois teria que matar 2 pessoas relacionadas com o assassinato do pai. Ainda em 1919, Lampião entra para o bando do Senhor Pereira 3 anos depois, ou seja, em 1922, Senhor Pereira deixa o cangaço e entrega o grupo para Lampião e mudou para Goiás. No mesmo ano de 1922, Lampião, ao assumir a liderança do bando, matou o homem que dedou seu pai para a polícia. Mas o policial que assassinou o pai, Lampião, morreu e não conseguiu matá-lo. Lampião, em sua carreira criminosa, foi baleado 7 vezes, inclusive tomou um tiro na cabeça que escapou por sorte.